livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versos apenas. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, eu compartilhei mais cedo que eu me lembrei essa semana, meditando nesse livro, de 2 filmes. O primeiro filme, provavelmente você que é pai de criança, ou seu filho está ali na adolescência, porque o filme já tem um tempinho, você assistiu, que foi o filme Os Incríveis. Esse filme é uma animação, um desenho, que conta a história de uma família de super-heróis. E o que o filme mostra para nós, o drama, o enredo, é de que havia uma família, haviam alguns heróis, e esses heróis, então, na medida em que eles atuavam para proteger a sociedade, para proteger o seu país, eles tinham um efeito colateral, eles causavam alguns problemas. Havia algumas coisas que eles faziam que geravam um custo, se tornava oneroso para a sociedade. Então, os seus poderes, o uso dos seus poderes são banidos. Eles são proibidos de usar os seus poderes. E então o filme, ele narra se passa em torno dessa crise dos super-heróis, na limitação de usarem os poderes, de serem quem eles na verdade eram, aquilo que eles tinham como propósito de vida. E eu me lembrei depois de um outro filme, que já é um filme mais adulto, que é o Hancock, com Will Smith, que basicamente tem um enredo muito parecido. O Hancock também é um super-herói, ele tem superpoderes, mas ele é um super-herói que não se importa muito com a opinião pública. Então a maneira como ele atua para intervir e fazer o bem também tem efeitos colaterais. Há uma cena lá, se eu não me engano, ele se embebedando e de repente há uma necessidade, ele vem, ele atende a necessidade, ele resolve o problema, mas ele causa um prejuízo enorme. E o enredo também, mais uma vez, o drama se dá em torno desse herói que tem superpoderes, mas a maneira como ele, de repente, é privado, ou essa crise do herói, pela maneira como ele usa ou deixa de usar os seus poderes. E por que eu estou dizendo isso? Porque eles me fizeram lembrar o profeta Jonas. Porque o livro do profeta Jonas é o livro de um profeta em crise. Um profeta que recebeu um chamado, um profeta que recebeu uma vocação, mas que está em crise. E hoje pela manhã eu apresentei apenas uma das crises que nós encontramos aqui no livro. Eu quero apresentar algumas outras, mas a título de introdução, de maneira bastante resumida, eu quero trazer para você o contexto do livro, para que você entenda um pouco melhor o que está acontecendo, o que a Bíblia está nos ensinando nesse livro. O contexto basicamente é o seguinte: Jonas viveu ali por volta do ano 800 antes de Cristo. Ele foi o profeta que nós chamamos de um profeta de transição. Ele realiza o seu ministério depois do ministério dos profetas Elias e Eliseu, que são chamados profetas de narrativa. São profetas que eles não têm um oráculo para entregar, mas eles cumprem uma missão na maneira como eles vivem, na maneira como eles são usados por Deus para realizar alguns atos. E nós então caminhamos depois para os profetas, digamos a grande maioria dos profetas veterotestamentários, que são chamados de profetas de oráculos. São profetas que são usados por Deus para entregar uma mensagem. Assim você vai perceber os livros dos profetas no Antigo Testamento. Em geral, eles começam com a afirmativa de que assim diz o Senhor. Eles trazem então um oráculo da parte de Deus. Jonas, ele fica ali no meio do caminho, ele é um profeta de transição. Você vai perceber que há certo oráculo de Jonas, ainda que isso não seja tão comum. Então ele assume esse papel de transição. E ele profetiza, o seu ministério acontece num período específico da história de Israel. E esse período primeiro, há um levante de uma nação, a Síria,
que se torna um império poderoso e que agora inflige alguns sofrimentos a Israel, causa alguns problemas à nação. Esse inimigo gera dificuldades para a nação de Israel. Nós já estamos no momento em que o reino foi dividido depois de Davi e Salomão. O reino é dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E Jonas vai profetizar basicamente nesse cenário. Nós vamos perceber que há uma única profecia, um único oráculo apresentado nas Escrituras pelo profeta Jonas. E esse oráculo, essa profecia apresentada pelo profeta, é um oráculo de paz. Segundo o livro dos Reis, não precisa abrir, no capítulo 14, verso 25, vai dizer o seguinte: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Então o que a Bíblia está nos mostrando é que ele traz um oráculo. E que oráculo era esse? O reino dividido, com a imposição agora da Síria, tinha feito com que Israel encolhesse. Eles tinham perdido parte do seu território. E a profecia de Jonas é a seguinte: Deus vai nos dar vitória. Deus vai trazer de volta a nação para o seu estado original. Nós vamos reconquistar aquilo que nós perdemos. E isso acontece. Israel conquista novamente o seu território de maneira mais plena. Se cumpre a palavra do profeta Jonas, o que faz com que Jonas se torne um profeta famoso. É interessante que nós vamos perceber, por exemplo, que no Novo Testamento Jonas vai ser mencionado por Jesus. E quando Jonas é mencionado por Jesus para os fariseus, ele diz que nenhum sinal seria dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Ninguém questiona quem era esse profeta. Esse profeta era bastante conhecido em Israel, mas ele era conhecido no seu tempo, pelo fato de ter profetizado a prosperidade da nação e essa profecia ter se cumprido. Jonas então agora recebe da parte de Deus um chamado fora do comum. O chamado era para que ele agora fosse a uma outra nação. O Império Sírio já havia perdido a sua hegemonia, o seu poder, e agora nós temos o Império Assírio, que havia se levantado e que vinha causando problemas a Israel. E Deus então chama o profeta não para profetizar prosperidade agora, mas para que ele fosse a capital do Império Assírio e pregasse lá a mensagem de Deus, a mensagem de perdão divino, a mensagem de arrependimento. Jonas, então, à luz do texto que nós acabamos de ler, o que ele nos mostra, o que o texto nos mostra, é que Jonas, ele resolve, então, fugir da sua vocação, fugir do seu chamado, fugir do dever de obediência a Deus. Os 3 primeiros versos de Jonas vão dizer que Jonas, então, após receber essa palavra de Deus, ele desce a Jope, cidade que vai aparecer novamente no Novo Testamento. Pedro, em determinado momento, vai a Jope também. E há um paralelo com a história de Jonas, com aquilo que acontece em Jope com o apóstolo Pedro. Mas então ele desce a essa cidade. E ao invés de comprar uma passagem para ir a Nínive, ele compra uma passagem para ir a Tarsis. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa cidade e aquilo que ela representa dentro de toda essa realidade. Mas faz uma pausa, a gente vai de maneira muito resumida, eu vou só mencionar o que eu compartilhei aqui de maneira introdutória também pela manhã, e nós já vamos seguir então. Só uma frase, meu irmão, para que você não se esqueça daquilo que eu entendo que talvez seja a mensagem central do livro de Jonas, aquilo que Deus quer inclusive tratar conosco nessa noite. Jonas é um profeta em crise. Nossa vida também é marcada por crises. No entanto, as crises, elas são oportunidades. Em geral, nós sempre olhamos para a crise como um problema. Mas as crises, irmãos, elas são sempre oportunidades. Oportunidade de revisão de vida. Oportunidade de reorganização de algumas coisas. Por exemplo, nós tivemos uma crise terrível aí algum tempo atrás, relacionada à pandemia. Nessa crise nós fomos profundamente desafiados. Não sei quanto a você, mas essa crise me trouxe alguns benefícios. Oportunidade de reorganizar algumas coisas, de dar valor maior a algumas coisas que talvez nós não estávamos dando. Perceba, muitas vezes a crise ela tem esse poder.
E aqui nós vamos então perceber um profeta em crise, o tratamento de Deus com esse profeta e, por que não dizer, o tratamento de Deus conosco também nessa noite. No entanto, irmãos, eu quero te mostrar como que esse livro é riquíssimo e nós encontramos diversas mensagens bonitas aqui. Uma das mensagens que eu apresentei de manhã, de maneira breve, eu quero apenas te mostrar que o livro de Jonas é um livro que traduz para nós, que mostra para nós que o nosso Deus, o Deus das Escrituras, é um Deus alegre, um Deus com senso de humor. O livro de Jonas é talvez o livro mais irônico da Bíblia. Eu mencionei aqui algumas dessas ironias. Por exemplo, o nome Jonas significa pomba. Pomba, ela tem esse papel de levar uma mensagem, mas é o profeta que não está levando a mensagem. Jonas, quando é questionado lá à frente, mais à frente no capítulo 1, Jonas ele compra a passagem, ele entra no barco indo em direção a Tarsis, vem uma grande tempestade. O texto fala que os marinheiros então se reúnem, fazem uma espécie de uma reunião de oração, e Jonas está deitado no fundo do barco, dormindo. Eles então vão investigar Jonas. O que você está fazendo aí? Por que você não clama também ao seu Deus? E Jonas então traz uma resposta, irmãos. Ele diz assim, eles perguntam, quem é você? De onde você vem? E Jonas diz, eu sou hebreu e temo ao Deus do céu. Hebreu significa aquele que está a caminho. E tudo que Jonas está fazendo é fugir do caminho que Deus havia ordenado que ele trilhasse. Quer ver outro exemplo de como esse texto, esse livro é um livro irônico? Jonas, irmãos, não quer orar. Tudo que Jonas não quer orar. Jonas está fugindo de Deus, mas ele cai no meio de uma vigília de oração. Olha que coisa. Os marinheiros orando, cada um clamando ao seu Deus. Terceiro, Jonas ele não quer pregar, ele está fugindo do chamado de anunciar a palavra de redenção, mas ele alcança os marinheiros. Os marinheiros são salvos com a palavra de Jonas. Qual a prova disso no texto? O texto vai dizer que quando os marinheiros começam a sua oração, cada um invoca ao seu Deus, e lá o Deus está com letra minúscula, exatamente demonstrando aquilo que o texto hebraico vai mostrar. Era cada um invocando ao Deus da sua religião. Mas na medida em que Jonas anuncia quem era o seu Deus, à medida em que Jonas diz quem ele era, à medida que Jonas apresenta alguma coisa acerca de Deus, o texto vai dizer que os marinheiros então clamam ao Senhor. E ali, irmãos, já aparece uma outra expressão, apontando agora não mais para as divindades que eles então adoravam, mas para o Deus das Escrituras, o Deus único e verdadeiro. Jonas não quer pregar, irmãos, mas ele salva os marinheiros com a sua mensagem. Olha o que o texto ainda mostra. Jonas é o profeta que bate no peito e diz que sabe. Quando questionam a razão da chuva, da tempestade, cada um está invocando o seu Deus para saber, e Jonas diz, eu sei. Mas Jonas é o que menos sabe no barco, irmãos. É interessante que eu disse pela manhã, que certo filósofo disse que um dos nossos desafios da vida e do alcance da maturidade é a gente descobrir que na verdade nós sabemos que nós não sabemos. E eu usei o exemplo aqui do seminário. Eu me lembrei de quando eu cheguei no primeiro ano de seminário. A gente chega no seminário, irmãos, e creio que em outros cursos isso também aconteça. A gente chega no seminário teólogo. As conversas, as discussões do seminarista no primeiro ano, irmãos, são profundas. E todo mundo dá opinião sobre um monte de assunto. E à medida que o curso vai acontecendo e chega o quarto ano, já está todo mundo mais humilde para poder falar de teologia. E a gente sai dali com aquela sensação que na verdade a gente sabe muito pouco. Há toda uma imensidão para que a gente conheça. Jonas é esse profeta, irmãos, orgulhoso, que está batendo no peito e dizendo que sabe. Mas se tem alguém aqui que não sabe das coisas, é Jonas. Outra coisa, Jonas só chega a salvo em terra quando ele se entrega à morte. Jonas queria chegar a salvo em Tarsis, mas há impedimentos diversos. E só quando Jonas finalmente se entrega à morte, é que agora ele encontra um lugar de segurança. Outra coisa, irmãos, que me chama muita atenção, o livro vai dizer que no sofrimento que eles estavam experimentando e tentando descobrir a razão pela qual aquilo estava acontecendo, o texto vai dizer, se não me engano, no verso 15, no verso 7, que lançaram sortes e o azar foi de Jonas. Porque quando eles lançam sorte, a sorte caiu sobre ele. Jonas foi revelado. Perceba como o livro vai apresentar de maneira irônica, de maneira bem-humorada,
aquilo que está acontecendo. Jonas é o profeta que tem problema com o maior animal, um dos maiores animais da sua época, o peixe que o engoliu. Mas Jonas também é ministrado e ensinado através de um pequeno verme, lá no final do livro, que come a folha que Deus havia feito crescer e que protegia Jonas. Enfim, um livro, irmãos, que nos ensina acerca desse Deus das Escrituras, que é diferente daquele Deus pintado pela cultura. Um velho ranzinza, geralmente assim, de barbas longas e brancas. Não que todo mundo que tenha barbas longas e brancas seja ranzinza, mas de cabelos longos, brancos, um barbão branco, ranzinza, pronto a jogar um raio na cabeça das pessoas à medida que elas fazem algo que lhe desagrada. Irmãos, o Deus das Escrituras é alegre. Nós encontramos essa expressão, por exemplo, em João capítulo 2. O primeiro milagre de Jesus acontece em uma festa. Jesus transforma água em vinho. Irmãos, que coisa mais chocante para a religião da época. Nosso Deus, irmãos, é um Deus alegre. E isso me alegra quando eu recebo essa informação, quando eu me lembro dessa informação. Mas não apenas sobre a ironia. Esse é o livro que vai nos mostrar também uma outra mensagem poderosíssima. Uma mensagem acerca do amor de Deus. O amor de Deus é incomparável, irmãos. Nesse livro, o amor de Deus é demonstrado primeiro pela eleição. O Deus que escolheu Jonas, Ele ama a Jonas de tal maneira que Ele não abandona Jonas. Ele vai atrás. Ele segue Jonas. Ele persegue Jonas. Ele trata com Jonas. Ele vai atrás de Jonas até o fim. Que mensagem maravilhosa acerca do amor de Deus revelado através da eleição, não apenas do profeta, mas por que também não dizer da nossa eleição. Segundo, o amor de Deus é demonstrado pela criação. As coisas criadas no livro de Jonas revelam o amor de Deus. O texto está mostrando para nós que a criação de Deus, ela cumpre um papel primordial, fundamental de revelar o amor de Deus. No caso de Jonas, o peixe é o primeiro instrumento, a tempestade é outro instrumento, o verme é outro instrumento, a planta é outro instrumento, e toda a criação sendo utilizada para manifestar o amor de Deus, não apenas por Jonas, mas também por aquela geração de ninivitas que ele iria alcançar. É bonito perceber, irmãos, como que a Bíblia nos mostra a criação cumprindo um papel em relação às nossas vidas, e esse papel é de revelar também o amor de Deus. Por exemplo, nós percebemos a maneira como o nosso Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, apresenta para nós um antídoto contra a ansiedade. Lá em Mateus 6 ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas qual é um dos antídotos que Jesus vai apresentar em Mateus 6? Olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo. Jesus está convidando a observar a criação, e na medida que nós observamos a criação e vemos a maneira graciosa, bondosa, generosa com que Deus cuida da sua criação, nós nos lembramos, irmãos, aquilo que o próprio Senhor Jesus disse: nós valemos muito mais do que o lírio do campo, nós valemos muito mais do que os pardais do campo. Há amor revelado através da criação. O amor de Deus ainda é revelado pela providência de Deus. O Deus das Escrituras, o Deus revelado em Jonas, é o Deus que tem o controle da história. É o Deus que usa todas as coisas, todas as circunstâncias para culminar num propósito soberano. Deus está o tempo inteiro guiando a história. Que bonito saber, irmãos, que Deus faz isso por amor a nós. Claro, para cumprir o seu propósito, mas também por amor aos seus filhos. O amor de Deus ainda é revelado aqui pelo juízo. O Deus que derrama juízo sobre Jonas o faz porque o ama. É interessante, irmãos, nós vivemos numa cultura de tolerância. E essa cultura de tolerância tem ensinado que amor é você dar tudo aquilo que de repente, por exemplo, o seu filho deseja, tudo aquilo que o seu filho pede, tudo aquilo que as pessoas querem, elas se sentem bem assim, então deixe elas serem assim, porque essa é uma expressão de amor. Irmãos, nada mais distante da verdade. O amor revelado nas Escrituras inclui disciplina. A Bíblia diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. A disciplina é uma expressão de amor. E aqui, irmãos, o livro está mostrando isso para nós. O Deus que ama Jonas a tal ponto que o disciplina, que envia juízo para tratar com o seu profeta.
por que não dizer, para tratar também conosco. E nós então temos a oportunidade agora de ouvir um pouco, de ver um pouco aquilo que o livro vai apresentar acerca das crises de Jonas. Basicamente, hoje pela manhã, eu apresentei a primeira crise. A primeira crise é a crise de confiança na missão. Quando nós olhamos de maneira mais específica para o capítulo 1, nós poderíamos resumir apontando para essa crise do profeta, o que eu chamo também de crise missional. O que a Bíblia nos mostra, irmãos, desde os primórdios, é que Deus escolheu reunir um povo, mas Deus escolheu reunir um povo não apenas para que esse povo fosse abençoado por Deus e desfrutasse, gozasse dessas bênçãos de Deus, mas para que esse povo também fosse uma bênção para as outras nações. Lembra do chamado de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, eu te abençoarei. Mas o que Deus ainda diz? Sê tu uma bênção. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse é o chamado da igreja, irmãos. Somos chamados para ser uma bênção onde nós estivermos. Somos chamados, sim, para reunião, para estarmos aqui para adorar, mas para sairmos para servir. Precisamos resgatar no nosso coração essa percepção da maneira como Deus quer realizar a sua missão através de nós. Quando nós olhamos para esse texto, eu resumi em um parágrafo, mostrando que o livro é tanto uma polêmica contra Israel, por sua relutância em ir aos pagãos, quanto uma proclamação do perdão de Deus a todas as nações, por meio da pregação do arrependimento. O livro de Jonas é Deus agora expondo o pecado da nação de Israel, dizendo: olha, vocês foram abençoados e se esqueceram que o propósito dessa bênção era que vocês fossem uma bênção para as nações. E vocês agora estão olhando apenas para si mesmos, quando deveriam ser um instrumento para que essa verdade fosse proclamada às outras nações. É interessante, irmãos, que a gente vai perceber lá no verso 9, a maneira condicionada com que Jonas entrega a sua mensagem. No verso 9, Jonas vai dizer, quando ele é perguntado pelos marinheiros sobre quem ele era, de onde ele vinha, qual era a sua ocupação, ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E se tem uma coisa, irmãos, que esse texto vai mostrar, é que Jonas não estava sendo nem um bom hebreu e muito menos temente a Deus. A mensagem era viciada, era condicionada. Aqui nós temos uma espécie de mensagem antropocêntrica, não apenas para os seus ouvintes, algo bem comum nos nossos dias. Hoje, infelizmente, muitos pregadores, muitas igrejas têm escolhido uma mensagem que massageia o ego, uma mensagem que agrada aos ouvintes. O problema de Jonas era mais grave. Não era apenas uma mensagem antropocêntrica no sentido de algo que vai agradar os seus ouvintes, mas era algo para agradar o seu próprio ouvido. Jonas está dizendo aquilo que ele gostaria de ouvir. Não, vai tudo bem, eu sou temente a Deus, eu estou onde eu deveria estar, mas isso não é verdade, irmãos. A mensagem aqui está profundamente prejudicada. O texto vai mostrar para nós que Jonas está, na verdade, indo na direção oposta àquilo que Deus gostaria que ele fosse e fizesse. O profeta, ele fazia alguns votos diante de Deus. O voto do profeta era: irei aonde o Senhor me mandar, falarei tudo que o Senhor me ordenar. Mas Jonas não está nem indo para onde Deus mandou, e muito menos falando o que Deus havia ordenado. É interessante, irmãos, que a gente vai perceber qual é a escolha de Jonas. Jonas escolhe, ao invés de ir para Nínive, o lugar da missão, Jonas escolhe ir para Tarsis. Tarsis era o lugar do conforto, do comodismo. Lá em 1 Reis, capítulo 10, verso 22, vai falar sobre Tarsis. E lá diz o seguinte: porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Tarsis era, naquela época, irmãos, o lugar dos sonhos, o sonho americano. E Jonas está buscando esse sonho. Jonas, ele quer deleite. Jonas quer conforto. Jonas quer uma vida sossegada e tranquila. Meu irmão, me desculpe te informar, mas nós que somos filhos de Deus, nós só viveremos uma vida plenamente de descanso, sossegada e tranquila, no dia em que o Senhor nos chamar, ou que Cristo voltar.
Até lá, irmãos, somos peregrinos e forasteiros com uma missão. Que Deus nos ajude para que nós não percamos isso de vista. E eu então terminei dando essa ênfase, irmãos, sobre como Jonas, ele está vivendo uma crise de vocação, uma crise de missão, uma crise de confiança nessa missão. A primeira crise de Jonas, então, é uma crise na missão, uma crise de confiança na missão. E, infelizmente, às vezes é a crise que eu e você possamos estar enfrentando. Você quer um exemplo de como nós enfrentamos essa crise? Nós temos diante de nós, irmãos, um alvo, um desafio. Você pode olhar para esse desafio como uma grande bênção. Que Deus nos abençoe para que a gente tenha, de fato, uma igreja de 1000 pessoas. Mas você pode olhar como um grande problema. Não, pastor, igreja boa, igreja pequena. Está bom do jeito que está. Não vamos preocupar com isso não, pastor. Isso vai dar trabalho demais. Vai, irmãos, dá muito trabalho. Mas sabe qual que é o tamanho da igreja ideal? O tamanho que Deus quiser. A única coisa que a gente precisa fazer é colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus. Estamos hoje vivendo um desafio na IPVO, irmãos. 3 cultos dominicais. Para atender a demanda das pessoas. Isso significa que Deus está trazendo pessoas para que essa igreja possa anunciar o evangelho a elas. Então, irmãos, nós temos que nos preparar para que tenhamos condições de servir essas pessoas da melhor maneira. Você quer ver outra forma como a gente abdica da missão? Nós esquecemos que tudo o que nós temos, Deus nos deu com um propósito. Os seus dons, meu irmão, a profissão que você tem, os bens que você possui, a família que você tem, tudo isso foi dado com um propósito. E o propósito é, claro, o seu deleite em Deus também. Mas que através da sua vida, da sua família, Cristo seja conhecido, o mundo saiba que existe um Deus que está redimindo todas as coisas, colocando novamente em ordem. Eu e você precisamos ser um exemplo de como Deus tem feito isso. A primeira crise de Jonas, então, é uma crise de confiança na missão. A segunda crise de Jonas é a crise da oração. Se tem uma coisa que era marca, característica, fundamental de um profeta, era a vida de oração. O profeta era aquele que estava sempre em íntima comunhão com Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes diz, por exemplo, de maneira poética e bela, que a oração para o cristão, irmãos, é o oxigênio da alma. Nós precisamos orar. Jonas é o profeta que está fugindo da oração. Pastor, onde o texto nos mostra isso? Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 1, no verso 5, e vai dizer, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas estava vivendo uma apatia espiritual profunda. Enquanto uma grande tempestade assola o barco, o profeta fujão dorme. É interessante, irmãos, que aqui é um sono bem diferente daquele sono de Jesus. A Bíblia fala que em certa ocasião os discípulos estavam no barco, quando de repente veio uma tempestade e Jesus dormia. O sono aqui é diferente. O sono de Jonas é o sono daquele que foge à missão. O sono de Cristo é o sono daquele que está em paz, com a consciência tranquila de que está no lugar onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer. Jesus então é acordado e ele acalma a tempestade. Jonas não. Jonas pede para que ele fosse lançado ao mar. Jonas prefere ser lançado ao mar do que orar confessando o seu pecado, se arrependendo diante de Deus. Jonas é o profeta que não quer orar. Quando nós olhamos para o verso 12 do capítulo 1 ainda, é isso que o texto está dizendo. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas é o profeta que não ora. Quando nós chegamos então no capítulo 2, nós vamos perceber qual é o momento em que Jonas inicia uma oração. O capítulo 2, irmãos, é como ele serve, funciona como uma espécie de salmo. Os salmos eram para essa época já aqueles que estavam escritos. Por exemplo, temos diversos salmos de Davi, ele é o principal compositor de salmos.
e eles foram escritos antes desse período, os salmos eles eram canções, eram poesias de oração. E Jonas então no capítulo 2, ele vai escrever uma poesia, ele vai escrever uma espécie de salmo. O capítulo 2 de Jonas é uma espécie de salmo, e é o momento em que Jonas ora. E como é a oração, segundo esse texto, capítulo 2, verso 1: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Que bênção é ver que Jonas está orando, irmãos. Mas ao mesmo tempo, o próprio texto revela uma verdade difícil para nós. E essa verdade é: Jonas só ora no meio do caos. Jonas só ora na profunda angústia. É interessante que, de certa forma, essa passagem vai nos lembrar, e o livro de Jonas faz isso, vai nos lembrando de passagens do Evangelho. Quando eu leio acerca dessa maneira com que Jonas é lento, é tardio na sua vida de oração, eu me lembro dos discípulos. Jesus convida os seus discípulos para orar com ele. É Jesus quem está angustiado, mas os discípulos estão dormindo. Jesus não. Jesus está em oração fervorosa diante do Pai. Perceba o contraste. Jonas, irmãos, ele ora, mas a oração de Jonas é a oração daquele que... A oração de Jonas, irmãos, é a oração daquele que só ora diante da profunda angústia, da dificuldade, da adversidade. Que Deus nos livre disso, de vermos Deus como se fosse um grande escravo, um grande servo, a quem nós recorremos diante das nossas necessidades e dificuldades. Deus deseja ter relacionamento conosco, irmãos. A oração é um instrumento de relacionamento entre os filhos de Deus e Ele, e não uma espécie de amuleto, uma espécie de lâmpada do gênio, que nós de repente esfregamos e fazemos pedidos à medida que temos necessidade. Assim era a oração de Jonas. Crise na oração. Por que Jonas enfrenta essa crise, pastor? Entendo eu, irmãos, que o primeiro motivo é porque havia em Jonas um excesso de horizontalismo. Jonas está olhando demais para essa dimensão e se esquecendo dessa dimensão. Lembre-se, Jonas era um profeta em Israel. A Assíria era o império que estava agora subjugando a Israel. E Jonas agora é conclamado a profetizar e levar uma mensagem que, como ele mesmo vai dizer no capítulo 3, poderia levar os ninivitas ao arrependimento. Jonas tinha bons motivos para não pregar em Nínive. Inclusive, irmãos, tem um outro que eu quero dar mais destaque daqui a pouco, mas já quero te apresentar. Se a palavra de Jonas chegasse aos ninivitas e os ninivitas se convertessem, Jonas poderia ser tido agora como um falso profeta, porque profetizou o juiz e o juiz não veio. Jonas tinha bons motivos, irmãos, para não pregar. Pastor Ronaldo Lidório, inclusive, tem um sermão em Jonas falando sobre isso. Os bons motivos do profeta. O profeta, por exemplo, quando uma nação subjugava a sua nação, ele sabia que uma das primeiras coisas que aconteciam era a morte do rei e de todos os seus descendentes. O profeta, como amigo do rei, ele não queria isso. A segunda coisa que acontecia era a destruição do templo. O profeta, como homem da casa de Deus, também não desejava isso. A terceira coisa que acontecia era a morte de todos os sacerdotes e profetas. E Jonas queria salvar a própria pele. Jonas tinha excelentes motivos, irmãos, para desobedecer a Deus. E às vezes a gente não percebe, mas o nosso coração vem forjando desculpas para Deus, desculpas diante de Deus. E essas desculpas estão exatamente porque há um excesso de horizontalismo. Mas se eu fizer isso, olhando para as circunstâncias, elas vão me levar para esse lugar, e aqui não é o melhor lugar de se estar. Assim era Jonas. Quando nós dobramos os nossos joelhos, irmãos, em oração, o que acontece é que nossa alma, o nosso coração agora é exposto diante de Deus, e Ele reafirma a existência de uma outra realidade vertical. Ele reafirma a confiança
em um Deus soberano, e dessa forma nós encontramos então diante de Deus descanso para a alma. Mais do que trazer para você um fardo dizendo você precisa orar todo dia, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, eu quero nessa noite, na verdade, te encorajar, quem sabe a restaurar na sua vida prática, devocional, a vida de oração. A oração é uma grande bênção para as nossas vidas, irmãos, um instrumento poderoso que Deus nos deu, para que os nossos olhos sejam tirados dessa realidade presente, das adversidades, dos problemas, e contemple uma outra realidade, que é tão real quanto, e que não só é real quanto, mas que descreve um Deus que está acima de todas as circunstâncias, que rege a história, que é soberano sobre a história. Que Deus nos livre de orar apenas nos momentos de angústia, apenas nos momentos de necessidade, mas que a oração, irmão, seja para nós um privilégio. Outro problema que entendo eu, que Jonas está passando, que está furtando agora a sua vida de oração, é a perda da centralidade de Deus. Quando Deus é central nas nossas vidas, a oração vem antes de tudo. Mas se Deus deixa de ser central, a gente já não tem mais tempo, porque afinal de contas a gente tem um monte de coisa mais importante para fazer primeiro. E se sobrar tempo, a gente ora um pouco. Infelizmente, irmãos, isso às vezes acontece conosco. Nós arrefecemos na vida de oração, porque não estamos permitindo que o Senhor seja central nas nossas vidas e nos nossos corações. Precisamos orar, irmãos. Precisamos entender que o trabalho precisa ser resultado de uma vida de oração. Alguns homens de Deus deixaram frases preciosas falando sobre oração e que demonstravam a realidade das suas vidas. Um deles, por exemplo, John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Ele disse certa vez o seguinte: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Olha que bonito. Ele está dizendo que a oração inclusive abre possibilidades, mas a ausência dela, irmãos, fecha, diminui, reduz. Quando nós olhamos, por exemplo, para outros homens de Deus, Hans von Steden, por exemplo, disse o seguinte: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Talvez a vida está pesada demais, irmãos, mas é porque a gente está tentando levar na força do nosso braço. A gente está querendo colher os resultados do nosso trabalho. A oração é esse instrumento poderoso para que a gente colha os frutos do trabalho de Deus. Jonas é um profeta em crise. Jonas também enfrenta uma profunda crise de oração. Que Deus nos livre dessa realidade. Ao contrário disso, irmãos, que sejamos encontrados na dependência do Senhor. E como é que nós revelamos essa dependência? Também pela maneira que como nós recorremos ao Senhor em cada momento das nossas vidas. Que tudo seja posto diante do Senhor, antes mesmo de qualquer decisão pessoal ou familiar. Você está vivendo um momento de decisão? Está diante de uma encruzilhada da vida? Ore, meu irmão, peça a Deus a sua direção. Deus responde à oração do seu povo. É uma promessa, é uma verdade exemplificada diversas vezes na sua palavra. Há uma terceira crise que eu quero mencionar aqui ainda, que nós encontramos nesse livro. Jonas enfrenta não apenas uma crise de missão e uma crise de oração, mas Jonas enfrenta também uma crise de fé. Quando nós olhamos o capítulo 3 e caminhamos para o capítulo 4, nós vamos perceber que há um problema que ainda sendo descrito. O capítulo 2, então, Jonas está dentro do ventre do peixe, ele passa ali 3 dias e 3 noites, vai demorar para orar, irmãos. 3 dias e 3 noites para sair uma oraçãozinha ali do coração do profeta. Mas ele ora, escreve um salmo bonito, se arrependendo, se humilhando diante de Deus. A Bíblia diz então, verso 10 do capítulo 2, que o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Tem muita coisa nesse livro. Às vezes não dá nem tempo de trazer tudo, mas perceba, o texto está mostrando no verso 10
que Deus fala ao peixe. É a ideia daquilo que Deus fazia com o profeta. Deus falava ao profeta e o profeta precisava obedecer, mas o profeta não estava obedecendo. Então Deus fala ao peixe. E o que o peixe faz? Obedece a Deus. E o peixe então no capítulo 10 vomitou a Jonas na terra. Quando chega no capítulo 3, irmãos, Jonas então vai para a cidade. Deus fala com ele de novo e agora Jonas vai. E Jonas então começa a pregar em Nínive. A Bíblia fala que ela era uma cidade muito importante, de 3 dias para se percorrer. E a Bíblia diz que Jonas começa a pregar caminho de um dia. A ideia é que a pregação de Jonas é apressada. A ideia é que a pregação de Jonas é para terminar o quanto antes. É como se Jonas dissesse: tudo bem, Deus, eu obedeço, mas eu quero fazer isso com o menor tempo possível. E Jonas então está pregando em Nínive. A Bíblia então vai mostrar, irmãos, verso 5 em diante, que Deus então visita aquela cidade. Verso 5 vai dizer que os ninivitas creram em Deus. Eles proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Nós temos um dos maiores avivamentos da história sendo descrito aqui. Mais à frente a Bíblia vai dizer que essa cidade tinha nessa época cerca de 120 mil pessoas. E o texto está dizendo que todas elas estão participando juntas agora de um jejum solene, consagrado ao Senhor, jejum de arrependimento. Mas Jonas então, diante disso, a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que ele vive uma situação de incômodo. Jonas então, quando nós olhamos para o início do capítulo 4, ele se revolta com o resultado da sua pregação. Capítulo 4, verso 1 vai dizer assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Pouquíssimas vezes na história nós vamos ouvir o relato de um pregador que não queria que as pessoas se arrependessem diante do seu sermão. Esse é Jonas, irmãos. Jonas está irado porque as pessoas ouviram a mensagem e se arrependeram. E Jonas então faz agora mais uma oração. E olha como é a oração de Jonas agora, verso 2. E orou Jonas ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha o verso 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Que coisa, irmãos. O profeta agora está enfrentando uma crise de fé. Sabe qual é a razão da crise de fé do profeta? Uma má teologia. Uma teologia nacionalista. É interessante porque é justamente aquilo que Jesus vai combater no Novo Testamento, na vida dos fariseus. Eles se viam como uma nação mais importante, mais privilegiada da terra, não no sentido de que receberam bênçãos para compartilhar, mas no sentido de se sentirem melhores, de se sentirem mais especiais. Uma má teologia, irmãos. Uma dificuldade em aceitar aquilo que Deus diz e faz. Será que isso não acontece comigo e com você? Diante das circunstâncias da vida. Nós queremos ir numa direção, mas Deus está nos conduzindo em outra. Nós desejamos determinada experiência e Deus não nos dá, mas em compensação nos dá uma que nós não gostaríamos de viver. Como é que a gente reage a isso? Como é que nós lidamos, por exemplo, com o problema do mal, à medida que as provações, que as adversidades nos alcançam? Crise de fé. Como pode um Deus bom permitir algo desse tipo? Às vezes acontece conosco, irmãos, diante das lutas que nós enfrentamos. Como pode um Deus bom permitir que eu viva determinada experiência, que eu passe por determinada coisa? Se Deus realmente é bom, e de repente a gente fala, irmãos, como um irracional, e revelamos dessa forma uma má teologia, uma leitura equivocada
de quem Deus é, uma dificuldade em aceitar o que Ele faz. Temos dificuldade, irmãos, em equacionar muitas vezes o sofrimento com a soberania de Deus. E na maioria das vezes, o caminho mais fácil é negar uma das duas. Ou abraçamos uma teologia da prosperidade, tentando negar a realidade do sofrimento, tentando escapar à realidade do sofrimento. Ou abraçamos um fatalismo, como se o fato de Deus agora ser soberano trouxesse para nós apenas problemas. Mas não percebemos, irmãos, a beleza do Deus revelado. O Deus revelado, irmãos, é o Senhor da história. E na sua providência Ele permite que nós passemos por experiências boas, mas também por experiências ruins. Mas em todas elas a providência de Deus é revelada. E Deus guia a nossa vida, Deus guia a nossa família, Deus guia a história, de tal maneira que os seus propósitos se cumpram de maneira plena e absoluta. Mas Jonas tem dificuldade com isso. Jonas até entende de maneira positiva parte da teologia. Ele diz: olha, eu sei que o Senhor é clemente, é misericordioso, é longânimo, mas eu não tenho facilidade em aceitar o fato de que o Senhor agora salvou essa cidade, salvou esse povo que perseguia, que maltratava a minha nação. Uma crise de fé. Que Deus nos livre, irmãos. Que Deus nos dê vitória, caso estejamos hoje passando por uma crise desse tipo. E finalmente, nós vamos perceber que Jonas também passa por uma espécie de crise de orgulho ferido, crise de risco de reputação. É uma crise relacionada ao orgulho de ser quem ele era. É interessante, irmãos, Bruce, um teólogo comentarista bíblico, diz o seguinte, falando acerca dessa realidade: tendo profetizado um evento que não ocorreu, Jonas estava destinado a sofrer grande perda de prestígio como um profeta falso. Ele preferia que 120 mil ninivitas fossem destruídos a perder o prestígio. Até isso tem um contraste na expiação obtida por toda a humanidade por Jesus, o que envolveu o fato de que sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível. Que contraste, irmãos. Jonas preocupado com a sua reputação. O profeta famoso que profetizou prosperidade, a prosperidade veio. Agora ele vai profetizar juízo, mas o juízo não vem. Deus, como assim? Como é que eu fico nessa história? Para onde vai a minha reputação? Jonas prefere que 120 mil pessoas morram, sejam punidas por causa da sua reputação. Há um Jonas melhor e verdadeiro. A gente vai perceber a comparação que o próprio Cristo faz com Jonas. Mas há um Jonas melhor e verdadeiro. Ele não poupou a sua reputação. Ele foi pendurado em uma cruz. Ele foi levantado no madeiro. Ele foi ferido. Ele foi cuspido. Ele foi xingado, blasfemado. E ele morreu para redimir a mim e a você. Que contraste, irmãos, entre a postura humilde do Cordeiro de Deus, que, como diz as Escrituras, foi como uma ovelha muda ao abatedouro. Jonas é o profeta que está preocupado com a sua reputação. O capítulo 4 vai caminhar e nós estamos terminando. E ele vai nos mostrar, Jonas então, verso 5 do capítulo 4, ele sai da cidade e ele se assenta ao oriente da mesma. E ali ele faz uma enramada e repousa debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Alguns comentaristas já disseram que há a possibilidade de que Jonas fosse calvo, pela maneira com que Jonas vai lidar com o problema do sol. Eu diria, irmãos, que isso não tem como a gente saber. Isso é uma conjectura. Fato é que os carecas sentem mais problema com o sol mesmo. De vez em quando acontece alguma coisa comigo que eu vejo as pessoas rindo. De repente, a gente que tem um pouco menos de cabelo, você vai para a praia, você vai para uma chácara, aí você precisa passar protetor na careca.
Aqui o texto não vai dar essa certeza, irmãos, mas o fato é que Jonas, então, ele faz uma enramada, ele arruma um jeito de se proteger. E ele está ali agora do lado oriente, olhando para a cidade. É importante esse destaque. Na cultura hebraica, o juízo de Deus vem do oriente. A ideia é que Jonas ainda vai para aquele lugar aguardando o juízo. Jonas ainda está assim, eu não consigo crer. Não consigo crer, o juízo ainda vai chegar. Olha que coisa, irmãos. É interessante que no contexto histórico havia uma grande nação que ameaçava a Assíria naquela época. Esse povo era o povo do Ararat. Quando a gente lê um pouco dos detalhes históricos, os assírios estavam preocupados com a maneira como o povo do Ararat estava os ameaçando. Aqui a ideia é que possivelmente a ameaça que essa nação sofria, que os ninivitas sofriam, talvez tenha gerado um certo quebrantamento no coração. Eles creram que o juízo era iminente mesmo. Eles entenderam que esse juízo chegaria a qualquer momento. E o que eles fazem? Eles se humilham. Mas Jonas, o profeta hebreu, que conhecia o juízo de Deus melhor que qualquer outra pessoa, ele se mantém orgulhoso diante de Deus. Final do livro, irmãos, vai apresentar para nós algo interessante. Verso 6 em diante, vai dizer que Jonas, então, que Deus faz nascer uma planta, e essa planta cobre a Jonas, cobre a sua cabeça. Deus o livra de desconforto, Deus cuida de Jonas. Jonas fica alegre por causa dessa realidade, porque ao invés de receber juízo, ele está recebendo graça. Ao invés de receber juízo, ele está recebendo bondade. Ao invés de receber juízo, ele está recebendo misericórdia. E Jonas se alegra com isso. Mas no dia seguinte, Deus manda um verme, e o verme come a planta. Perceba a lição que Deus dá em Jonas, utilizando a sua criação. Verso 8 descreve essa realidade. O texto diz que o sol era tão grande que Jonas quase que desfalecia. E ele pede para si mais uma vez a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E Deus então fala, deixa a última mensagem com Jonas, a Jonas, ou a nós também nessa noite. Verso 9 em diante, o livro termina da seguinte forma: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o livro termina com uma pergunta. Aqui não tem a resposta de Jonas. Possivelmente, esse foi o momento do arrependimento final do profeta. Razão pela qual, inclusive, nós temos o livro. Não sabemos se escrito por ele diretamente, mas no mínimo narrado por ele. Eu quero concluir, irmãos. Mas eu quero concluir te chamando a atenção, ou chamando a sua atenção para uma outra realidade, para que nós possamos finalizar. Apenas a título dessa reflexão final, acerca da crise de orgulho, ainda quero te convidar a ouvir o seguinte, ainda mais uma fala de Bruce, desse comentarista que eu citei. Jesus havia reivindicado poder e glória, mas os seus inimigos propositadamente destruíram o seu prestígio e lhe tomaram a credibilidade por meio da humilhante desgraça da crucificação. Jesus é de fato maior do que Jonas na sua disposição de perder prestígio e de ser mal interpretado como um impostor. E nada menos do que o sinal do profeta Jonas, de ressurreição factual da morte, era necessário para que se tornasse novamente um príncipe e salvador digno de crédito. O que o texto está mostrando é que enquanto Jonas deseja a morte pelas razões equivocadas, Cristo vai ao Calvário e ele morre de fato pelas razões certas. Termino dizendo que uma das grandes belezas desse livro é o quanto ele nos traz um paralelo com o drama, com a vida, com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo.
E volto a repetir uma frase que eu já usei: há um Jonas melhor e verdadeiro. Se o primeiro foge, o segundo cumpre a missão. Se o primeiro não entrega a mensagem, ou quando a entrega tardiamente, de maneira precipitada e desejoso de que ela trouxesse juízo, o segundo entrega a mensagem de maneira plena, absoluta, e a mensagem é entregue justamente para que graça, redenção, misericórdia possa alcançar o coração dos pecadores. É interessante porque tem muita coisa aqui, irmãos, e eu vou terminar por aqui. Bruce ainda vai dizer o seguinte: Jonas é o único profeta menor mencionado especificamente por Jesus, e o único profeta com quem ele se compara. Ambos eram da Galileia dos gentios, você sabia disso? Os fariseus esqueceram Jonas quando comentaram de forma desdenhosa que nenhum profeta tinha vindo da Galileia. Está lá em João 7,52. Gat-Hefer, a atual Kirbet es-Zurra, fica a apenas alguns quilômetros a nordeste de Nazaré. Que coincidência, irmãos. Jonas era um profeta da Galileia. E é o único profeta que Jesus menciona. E quando Jesus menciona, ele se compara a Jonas. Mas quando ele se compara a Jonas, ele demonstra para nós, ele ensina para nós essa realidade preciosa. Há um Jonas melhor e verdadeiro. Perceba de maneira rápida. O texto vai dizer, por exemplo, no verso 7, que lançaram sortes diante de Jonas. Mateus 27:35 vai mostrar os soldados lançando sortes sobre as roupas, as vestes de Jesus. O verso 15 do primeiro capítulo de Jonas vai dizer que os marinheiros então levantaram a Jonas e o jogaram ao mar. E essa expressão não aparece aqui à toa. Ela é a mesma expressão que Jesus vai utilizar no Evangelho de João, capítulo 12, verso 32, quando ele mesmo prediz que ele seria levantado. O primeiro é levantado e jogado ao mar. O segundo é levantado e pendurado na cruz do Calvário. O primeiro se entrega à morte pelos motivos errados. O segundo, ele se entrega à morte pelos motivos corretos. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mateus 12, 39 a 41 vai mostrar Jesus falando acerca dessa realidade, de que ele estaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Lucas 22, 44 vai mostrar para nós o contraste com Jonas 2, verso 1 que eu já trouxe. Enquanto o profeta angustiado é tardio na oração, Jesus está no Getsêmani, apresentando diante de Deus a sua angústia. E é tão bonito ouvir o que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Termino te dizendo, meu irmão, que para mim, a resposta, o capítulo final, a história final do livro de Jonas, ela existe. Ela só não está aqui. A história final nós a encontramos no Evangelho. O Jonas melhor e verdadeiro, que escolheu a cruz do Calvário para redimir a mim e a você. Que Deus nos dê a graça de mirarmos no seu exemplo. Somos chamados para servi-lo. Somos chamados para amá-lo. Somos chamados para, através desse amor, anunciar agora a sua redenção e o seu amor a todas as nações. Nós temos aqui então, irmãos, finalmente, um livro que nos apresenta a salvação divina, como essa grande dádiva graciosa. O Deus das Escrituras, antes mesmo de ser apresentado como um Deus de juízo, é apresentado como o Deus que salva. A nação de Israel, de maneira egoísta, olhou apenas para si mesmo. Deus então está exortando a nação. Assim também Ele nos exorta nessa noite a percebermos que os privilégios, as bênçãos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, deve ser colocado agora diante de Deus, para que seja usado para o seu louvor, para a sua glória e para a redenção daqueles que estão perto de nós. O livro de Jonas mostra no capítulo 1 que o Senhor salva marinheiros pagãos da morte na tempestade. Marinheiros de diversas nações.
O capítulo 2 vai nos mostrar que o Senhor salva o desobediente Jonas da morte por afogamento. O capítulo 3 vai nos mostrar que o Senhor salva os arrependidos ninivitas do juízo. E finalmente o capítulo 4 vai nos mostrar que o Senhor salva o desapontado Jonas das atitudes erradas que ele estava tomando. É uma grande mensagem da salvação de Deus. Meu irmão, em tempos pós-modernos, em tempos, por exemplo, tão polarizados, que Deus nos dê a graça, irmãos, de não perder de vista a razão pela qual nós somos igreja. Nós não estamos aqui simplesmente para desfrutar e deleitar das coisas de Deus, também, mas estamos aqui para anunciar a sua graça, aonde nós estivermos, com tudo que nós tivermos, que Deus encontre em nós corações fiéis, obedientes ao seu chamado, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Há um Jonas melhor e verdadeiro. Que Deus te abençoe.